Sérgio, o Artur Jorge, o Ricardo Horta, ambos admitiram que foi uma vitória justa do Porto, foi de facto um jogo competente do Porto do início ao fim. O Porto conseguiu maniatar os pontos fortes do Braga durante quase todo o jogo. Sim, nós tínhamos de ser uma equipa inteligente no jogo, estrategicamente não fazendo nada de diferente àquilo que nós normalmente somos como equipa, porque sabia que era um jogo que decidia um título, não viemos baixar aquilo que era a nossa equipa, temos uma postura muito pressionante no adversário, limitando muito aquilo que é esse bom jogo interior que o Braga tem, esse jogo nas costas da linha média, normalmente que provoca alguns danos dos adversários, depois saindo na largura também uma equipa muito competente sobre os corredores laterais. Também jogadores interessantes a atacar a profundidade, ou seja, tínhamos de ser uma equipa muito compacta, muito coesa defensivamente, anulando esses tais pontos fortes do Sporting Clube Braga, e depois com bola, penso eu, se tivesse um bocadinho mais de discernimento, acredito que também estava na primeira parte, estava muito calor, e que por vezes não é fácil jogar à intensidade que nós jogamos, à velocidade que nós jogamos, no ritmo que nós queremos, mas se tivesse um bocadinho mais de discernimento, com certeza que íamos para o intervalo com vantagem no marcador. Não foi, aconteceu na segunda parte, complicou-se um bocadinho com a expulsão do Wendel, mas mesmo assim controlámos muito o jogo. Mesmo nesse período que tivemos em inferioridade numérica, controlámos o jogo e anulámos aquilo que eu já disse, que eram os pontos fortes do Sporting Clube Braga, que fez uma Taça de Portugal e também campeonato, e mesmo na Europa. Foi uma época muito competente do Sporting Clube Braga. O Artur Jorge e os seus jogadores estão de parabéns. Percebi que procurou o Artur após o apito final, foi-lhe lá dar um abraço. O que é que disse ao Artur? Dei-lhe os parabéns pela época que fez. Obviamente que eu já tive o mesmo dissabor aqui no Jamor, com o Sporting Clube Braga, exatamente, perdendo nos penaltis. Eu acho que todo o trajeto que eles fizeram esta época, o futuro próximo vai ser risonho para ele, para a equipa técnica e para os jogadores que fazem parte do plantel do Braga. São cada vez mais, intrometem-se cada vez mais junto dos ditos grandes, e isso temos que aplaudir, foi isso que eu lhe disse. É um dia difícil, com certeza, porque já passei pelo mesmo. São estas horas, depois amanhã também será ainda um pouquinho mais difícil, na minha opinião, mas depois a vida continua e há mais títulos, com certeza, para gente competente, como é o caso do Artur Jorge e da sua equipa técnica. O Sérgio disse no final do campeonato que se o Porto ganhasse hoje a taça, a época seria positiva. É com esse feeling que sai desta temporada, Sérgio? Ou havia aqui uma pressão extra criada em cima da taça pelo facto da equipa não ter ganho o campeonato? Eu, depois de perder o campeonato, e percebendo aquilo que nós podemos fazer, se tivéssemos esta consistência na primeira volta, nós ganharíamos o campeonato também. E mesmo na Liga dos Campeões, se fosse um bocadinho mais eficazes em termos ofensivos, estaríamos a falar numa época ainda melhor. Eu sei que queremos sempre a perfeição, ganhar os 4 títulos, chegar o mais longe possível é perto da final, ou mesmo à final da Liga dos Campeões, mas nós temos que olhar para a nossa realidade e o quão é difícil chegar com a imagem que nós demos nós, e atenção, as outras equipas portuguesas, porque tiveram excelentes prestações na Europa, e isso é de louvar. Depois, no final da época, acontece perdermos alguns desses bons elementos, porque se tivéssemos continuidade, ou seja, se tivéssemos esse poderio financeiro para segurar alguns dos jogadores de trabalho durante 3, 4, 5 anos, seríamos muito mais competentes na Europa, mas isso não é só o foco do Porto, é no fundo das equipas portuguesas. Sérgio, a época acaba aqui hoje. Exige alguma ponderação da sua parte, alguma conversa com o Presidente? É verdade, tem contrato pelo menos mais um ano, mas na sua cabeça pode garantir que vai ficar no Porto, ou há coisas a ponderar? Não, foi aquilo que eu disse à RTP. Acho que hoje não é o momento para falar disso. Eu tenho mais um ano de contrato, de uma forma natural vou reunir com o Presidente. Há sempre coisas que nós podemos melhorar. Entretanto, agora desfrutar. Acho que não mexe consigo? Ainda nesta semana havia notícias de Itália, do Nápoles, que é o campeão italiano. Mexe consigo ou não? Vêm sempre notícias de jogadores, treinadores. Nós estamos habituados a isso. Não é um problema. Eu penso que aquilo que é a minha relação com o Presidente, mesmo, e eu sei que poderá haver equipas interessadas, ele sabe, não falo com ninguém, porque tinha um título a disputar, e agora falarei com o Presidente, mas agora vamos desfrutar.